Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de orações e de reflexões promovidas pelo Centro Espírita Capitão Bedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras às 19 horas aqui nesse canal do YouTube. Lembrando a todos que o nosso Centro Espírita ele promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede, e aonde aproveito para convidar a todos e frisar da extrema importância de participarmos dessas palestras públicas para aprimorarmos nossos conhecimentos, aumentar os nossos conhecimentos, trocar boas energias, boas vibrações. Aqueles pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade podem estar levando também suas crianças, pois lá nós temos a evangelização infantil. As crianças ficarão com as monitoras, já tendo seu primeiro contato com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus e também atividades recreativas enquanto seus pais assistem tranquilamente às palestras. Bom, para dar início aos trabalhos dessa noite, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedir com muita humildade e fé a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa e toda a espiritualidade amiga, pedir que nos ampare, que nos dê discernimento, que nos dê força de vontade para assimilarmos os conhecimentos, os ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Bom, dando sequência aos trabalhos da casa, nós estamos seguindo o livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar do capítulo 133, cujo título é Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Essa é um trecho da passagem que está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. E Emmanuel nos explica da seguinte forma: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir em nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus
algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Olha, essa passagem é muito bonita, que é a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E Emmanuel foi muito simples, ele nos explica de uma maneira muito simples, muito direta, a necessidade de que façamos a nossa parte. De início, não podemos deixar de observar nessa passagem, pois muitas vezes nós ficamos muito focados na multiplicação. Nós devemos observar a atitude dos apóstolos. Quando Jesus perguntou a eles: o que tendes? E eles disseram 7 pães, né, e alguns peixes. Eles entregaram a Jesus, levaram a Jesus todo o suprimento de alimento que eles tinham. Essa quantidade de alimento não era suficiente nem mesmo para alimentar os apóstolos e Jesus. E o que eles fizeram? Eles estavam dispostos a compartilhar tudo o que tinham com aquela multidão. Eles não guardaram uma parte para alimentá-los e o restante para dividir as sobras com aquela multidão. Então, o primeiro exemplo que nós temos, o primeiro grande exemplo que nós temos nessa passagem é a belíssima lição, é o exemplo de caridade, de compaixão com o próximo, de amor ao próximo, que os apóstolos nos deram, de compartilhar o pouco que tinha, aquelas migalhas que eles tinham. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi multiplicar esse amor, essa compaixão, a caridade e a vontade dos apóstolos em servir ao próximo. Vejamos bem, conforme Emmanuel nos disse, Jesus multiplicou os pães. Ele não os criou a partir do nada. Então ele precisava de alguma coisa para ser multiplicado. Jesus multiplicou os recursos que lhe foram oferecidos, os 7 pães. Com certeza, ele sabia da necessidade dessa multidão de se alimentar, mas ele sabia também dos méritos que essa multidão tinha por estarem no deserto, num local de difícil sobrevivência, exclusivamente para escutar a palavra do Mestre, para escutar as suas palavras. Ele sabia dos méritos que essa multidão tinha por estarem ali querendo se melhorar. Então, Jesus multiplicou os pães e multiplicou através do mérito que essa multidão tinha. Bem, como o Espiritismo, nós temos como linha, né, de raciocínio o exercício da fé raciocinada, eu vou levar um pouquinho o nosso estudo para uma linha mais racional, que seria a linha da matemática. Então, como sabemos, todo número, por maior que ele seja na matemática, quando é multiplicado por 0, o resultado é 0. Então, não adianta os infinitos recursos, a infinidade de recursos que Jesus tem, que Deus tem para nos oferecer, para multiplicar a nosso favor, porque quando Ele encontra o nosso 0, o resultado vai ser sempre 0. Quando Ele encontra o nosso 0 de valores morais, o nosso 0 de amor ao próximo e de caridade, o nosso 0 de amor a Deus e às suas leis, o nosso 0 em fé verdadeira, o nosso 0 de vontade em nos melhorar, todos os recursos que Deus tem, que Jesus tem a nos oferecer, são anulados, o resultado é 0. Quando Deus coloca à nossa disposição para a multiplicação
todo as opções que Ele tem. A cada momento Deus nos proporciona opções de sermos e fazermos melhor. Porém, nós ignoramos isso. As leis divinas, elas trabalham a nosso favor, sempre a nosso favor, criando a todo instante oportunidades de nos melhorar, oportunidades de aprendermos, que muitas vezes podemos passar por situações difíceis, mas isso aí cabe para a nossa evolução, para nós aprendermos. Jesus nos mostra a necessidade, conforme já disse, que façamos a nossa parte, para a partir daí Ele conseguir fazer a multiplicação. Voltando ao raciocínio lógico, da matemática, se não tivermos nada a oferecer, não conseguiremos absolutamente resultado algum a nosso favor. Conforme Emmanuel nos disse aqui, com pequenas migalhas que podemos oferecer, Deus, Jesus, já consegue nos apoiar, já consegue nos beneficiar. Ele espera que nós façamos o mínimo que seja para nos presentear. Até mesmo nas curas que Jesus promovia, Ele sempre dizia: vá, tua fé te curou. Olha, não era apenas a vontade e o poder de Jesus. Era necessário que aquela pessoa doente, ela tivesse os seus méritos, era necessário que ela tivesse fé em Deus, que ela tivesse um bom coração, que ela tivesse vontade de se curar, de cuidar do seu corpo. E a partir desses elementos oferecidos a Jesus, desses méritos, Jesus fazia a multiplicação e conseguia a cura daquela pessoa. É muito comum acharmos que basta ter fé e confiança no poder de Deus e pedir sempre que Ele nos atenderá. Mas esquecemos sempre que Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo também. Ele é bom por nos proporcionar oportunidades, Ele é bom por ter a paciência de aguardar que nós nos melhoremos, Ele é bom por nos dar esse livre-arbítrio, mas Ele é infinitamente justo. E sua justiça, Ele beneficia apenas aqueles que realmente merecem, multiplicando todo o bem que essa pessoa lhe oferece, lhe devolvendo, através da lei de causa e efeito, lhe devolvendo sempre tudo aquilo que lhe é oferecido. Ou seja, se lhe oferecermos o bem, Ele multiplicará o bem e nos retornará. Se oferecermos coisas ruins, oferecermos o mal, a lei de causa e efeito com certeza nos devolverá esse mal que praticamos, multiplicado muitas vezes, quanto for necessário para que aprendamos a nossa lição. E para aqueles que não fazem absolutamente nada, nem de bom e nem de ruim, conforme já falamos anteriormente, o resultado vai ser zero, porque quem não faz nada oferece o zero para Jesus. E o resultado dessa multiplicação vai ser sempre o zero. Então não adianta ficarmos pedindo sem oferecer alguma coisa, porque o resultado não será nulo. Então, meus irmãos, para encerrar o nosso evangelho de hoje, o nosso estudo de hoje, fica a pergunta que Jesus nos faz, conforme Emmanuel nos falou aqui. Há séculos Ele vem nos falando, Ele vem nos perguntando. Fica a pergunta de Jesus:
o que tendes para oferecer em multiplicação. Vamos fazer uma autoanálise e para vermos tudo o que temos sido e o que temos feito, o que temos realmente oferecido para Jesus, para Deus, e analisarmos friamente qual o resultado que realmente merecemos receber em troca. Então, meus irmãos, esse era o estudo que tínhamos preparado para hoje. Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga, sempre disposta a nos ajudar. Agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, procurando assimilar, procurando entender, aprender os ensinamentos do Mestre, e pedir que nos dê fé, que nos dê coragem, que nos dê força para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para que cada dia possamos oferecer um pouquinho mais a Ele e que Ele possa a partir daí, que Ele possa multiplicar e nos devolver todas as bênçãos que nós lhe oferecemos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.